Enquanto a sociedade ludibriada batia panela, os Estados Unidos iam se apropriando da Petrobras, da Odebrecht e da JBS. O Brasil não conhece a Petrobras, que o mundo referencia e lhe concedeu por 3 vezes o equivalente ao Oscar da indústria do petróleo. Além de desenvolver tecnologia inédita no mundo, que permitiu a descoberta do pré-sal, também foi a petroleira que investiu pesado nos biocombustíveis, principalmente na estatal Petrobras Biocombustível S.A., PBio, sabedora de que as usinas utilizam inúmeros vegetais que não se esgotam, diferente do petróleo, que é fonte de produção esgotável. A Petrobras, como empresa integrada, levou tanto energia do poço ao posto, como ainda ao poste com as termoelétricas. A Petrobras retomou seu braço petroquímico com o Comperj, já que a petroquímica é o braço mais lucrativo da indústria do petróleo. O governo brasileiro de Lula e Dilma seguiu os passos da Petrobras e construiu muitas hidrelétricas e ampliou o parque eólico brasileiro. O Brasil só perdia para a China em grandes obras. Belo Monte, por exemplo, é a 3ª maior hidrelétrica do planeta. O Brasil era uma das maiores potências econômicas mundiais. Chegou a ser a 6ª, passando a Inglaterra. E aí chegaram os Estados Unidos e seus aliados, com o apoio dos golpistas Michel Temer, Congresso Nacional, Justiça e Mídia, agindo como piratas. Primeiro tomaram o barco, para depois saqueá-lo, já que tiraram Dilma e colocaram no poder o golpista Michel Temer, ficando assim o caminho livre para os americanos arrasarem nossa terra. O próprio Temer confessou que tiraram Dilma porque ela não concordou com o programa Uma Ponte para o Futuro, que ele implementa. Traduzindo, Dilma preferiu ser deposta do que entregar todas as riquezas ao capital mundial. Para entregar a Petrobras aos gringos, os golpistas nomearam a seguinte dupla infalível: o tucano Pedro Parente e a Lava Jato. Pedro Parente, colaborando com os Estados Unidos e seus aliados, tirou da Petrobras e entregou aos gringos a construção de navios e plataformas, a petroquímica, o gás, os fertilizantes e os biocombustíveis. Todos setores estratégicos altamente lucrativos e empregatícios. Pedro Parente também retomou o Repetro, criado por FHC. O Repetro é um artifício antinacional que permite que a importação de máquinas e equipamentos de petróleo fique isenta de impostos, representando uma pá de cal na indústria nacional do setor. Cadê o papo? Só a adesão ao golpe justifica o silêncio da Fiesp e suas afiliadas diante da destruição da indústria naval, engenharia nacional e a volta do Repetro. A Lava Jato convocou os procuradores estadunidenses para investigar a Petrobras. E mais, pois ainda mandou os maiores ladrões da companhia testemunhar contra a Petrobras e o Brasil em tribunais americanos. Se a Lava Jato não quisesse só desmoralizar a Petrobras, tentaria pelo menos mandar nossos procuradores para investigar a Chevron, petroleira estadunidense. Isto porque em 2009 o Wikileaks já denunciava a troca de correspondência dos executivos da Chevron com o então candidato tucano derrotado à presidência, José Serra. Na ocasião, Serra prometia favores à Chevron em prejuízo da Petrobras. Serra não desistiu
e aprovou a Lei 4567 de 2016, cumprindo assim a promessa entreguista que fizeram a Chevron. Para surrupiar o petróleo no Iraque, lá os americanos usaram o engodo do combate ao terrorismo. Entretanto, a primeira coisa que os Estados Unidos e seus aliados fizeram quando invadiram o Iraque foi colocar a petroleira americana Halliburton, do vice-presidente americano Dick Cheney, para controlar o petróleo iraquiano. A carnificina aos iraquianos contrariava a decisão do Conselho de Segurança da ONU, que foi contra a invasão, já que não existia indícios fortes de que Saddam Hussein tivesse armas de destruição em massa. O tempo mostrou que a ONU tinha razão, comprovando o engodo. E por que destruir a Odebrecht? Simplesmente porque trata-se da maior multinacional brasileira, uma das maiores do mundo, e está tomando o mercado das empresas americanas e seus aliados. Tinham que destruir a Odebrecht e pegaram naquilo que sensibiliza a sociedade. Por isso, dizem que estão combatendo a corrupção. Entretanto, a Odebrecht não é mais corrupta que a Chevron, do que a Halliburton e outras americanas e estrangeiras. Então, por que só investigar a brasileira? E por que a carne brasileira? Porque é um assinte o Brasil ser o maior produtor de carne do mundo, inclusive passando as empresas dos Estados Unidos e da Europa. O problema da Operação Carne Fraca é o seguinte: a Polícia Federal claramente esqueceu que sua função é proteger o cidadão, as empresas nacionais e o governo. Proteger o cidadão e seu emprego contra fraudes, as empresas nacionais contra fraudadores e o governo contra corruptos. Entretanto, a PF, ao invés disso, inverteu seu papel, tornou-se uma espécie de agência adversária da sociedade. Sua meta tem sido agredir o cidadão, destruir empresas e derrubar governos. A cada dia fica mais evidente que a Operação Carne Fraca, independente de haver falcatrua no setor, foi um movimento político-policial. Pessoas e fatos surgem ao sabor podre das conveniências. Vaza-se por toda parte. Quando necessário, vazam, como na gíria, os personagens inconvenientes, diz o jornalista Fernando Brito. No destaque, outro escândalo: a superintendência da PF no Paraná mandando recolher e fazer vídeos que possam ser relevantes para a mídia, mais importante, claro, do que serem relevantes para a investigação. E também não podemos esquecer da crise americana de 2008 e de como Washington salvou Wall Street, colocando à disposição das empresas financeiras e industriais 700 bilhões de dólares. O dinheiro saiu em 24 horas depois de solicitado. A crise foi produzida por ganância extrema e falta de escrúpulo de grandes firmas do mercado financeiro, como GM e Citibank e outras. O governo americano fez tudo para não sujar a imagem de suas empresas e também para que não houvesse queda nos números da economia e principalmente para que não houvesse demissões. Aqui no Brasil, ao invés de punir os donos da empresa e manter elas funcionando, tocando as obras, para que não haja desemprego e queda nos números da economia, estão entregando nossas empresas, entre elas as mais importantes como Petrobras, e paralisando as obras. Cerca de 12 milhões de brasileiros estão desempregados. O mais grave nessa história não é o golpe no Brasil patrocinado pelos Estados Unidos, até porque eles já fizeram isso em 64 com apoio da mídia, principalmente a Globo.
o duro é constatar que homens e mulheres que se dizem brasileiros estarem por trás do golpe, como a maioria do Congresso Nacional, a mídia de novo, principalmente a Globo, MPF e o STF. Vale lembrar o pensamento do senador e pastor americano Martin Luther King. O que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 2017. Eu sou Emanuel Cancela, técnico da Petrobras por 42 anos, advogado OAB 75300, ex-presidente do Sindipet RJ, ex-diretor do DIEESE, ex-diretor e fundador das duas federações petroleiras, FUP e FNP, e também autor do livro A Outra Face, de Sérgio Moro. Um grande abraço a todos e muito obrigado pela atenção.